Grinhilde, também conhecida como a Rainha Malvada, é a principal vilã do clássico dos irmãos Grimm, chamado Branca de Neve e os Sete Anões. Todos aqui conhecem essa história. A rainha madrasta de Branca de Neve é extremamente fria, cruel e vaidosa. Ela alimenta em si uma constante obsessão. Qual é a obsessão de Grinhilde? Ela quer ser e quer permanecer a mulher mais bela do reino. A partir do momento em que essa sua obsessão em ser a mulher mais bela do reino é frustrada, Grinhilde padece de ciúmes contra a sua enteada, Branca de Neve. Enlouquecida pela ideia de ter sido superada no quesito beleza, a rainha malvada planeja a morte da sua adversária e, claro, inevitavelmente acaba por decretar o seu próprio fim. Essa história, a história de Branca de Neve e os Sete Anões, a história da rainha malvada, como bem lembrou Homero Reis, trata, na verdade, justamente da relação entre Grinhilde, a rainha malvada, e o espelho. Segundo esse entendido do assunto, a Branca de Neve é apenas um personagem secundário na história original de Branca de Neve. Quem evidenciou a Branca de Neve foram os filmes da Disney. Mas lembrem-se da história. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Pergunta a rainha ao seu espelho, né? E por muito tempo e por muitas vezes a resposta foi sempre a mesma: não existe mulher mais bonita do que você, Grinhilde. E o reino continua em paz. Continua em tranquilidade, Branca de Neve está em paz, os Sete Anões estão em paz, está tudo certo. Até que um dia, quando mais uma vez Grinhilde, diante do seu espelho, faz a pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho dá uma resposta diferente. A resposta do espelho é: sim, existe. É Branca de Neve. É justamente a partir dessa resposta recebida do espelho que a história tem a sua reviravolta, como todos os grandes clássicos, né? Tem a sua grande reviravolta. A rainha malvada, em algumas versões da história, ela quebra o espelho, contrata um caçador, vira bruxa, toca o terror no reino e manda matar a sua enteada, Branca de Neve. E, por fim, se dá mal no final da história. Mas qual é a moral dessa história? Pode passar. No que você se transforma quando alguém diz o que você não quer ouvir? Essa é a moral da história da Grinhilde. No que você se transforma quando alguém diz o que você não quer ouvir? Eu me lembrei da história da rainha malvada, da Grinhilde, quando eu li esta semana esse trecho da história do patriarca Jacó. Vejam bem, pode passar ali. O patriarca Jacó, depois de um tenso encontro com o seu sogro Labão, ele está, nesse momento da história, capítulo 32 de Gênesis, ele está seguindo de volta para as terras do seu pai, Isaque. Jacó havia passado em torno de 15 anos servindo, trabalhando para o seu ardiloso sogro e também, claro, se escondendo da ira do seu irmão Esaú. Aliás, ele estava escondendo-se do seu irmão porque ele havia enganado o seu irmão, comprando, por assim dizer, pode dar mais um clique ali,
comprando o direito de primogenitura, que era do irmão, Jacó comprou com a bagatela de um prato de comida. Por isso que Jacó está com medo. É por isso que Jacó passa por momentos difíceis aqui nesse capítulo 32. Depois desse momento, depois de tudo o que ele passou, ele está com muito medo de encontrar Esaú. Ele então faz o quê? Um pouco antes do trecho que foi lido, nós vemos essa história. Jacó manda mensageiros, que levam, na verdade, até uma carta para Esaú, pedindo paz ao seu irmão. Mas a resposta que Jacó tem, qual é? A resposta é que Esaú, o seu irmão, estava vindo ao seu encontro com 400 homens, um verdadeiro exército vindo ao encontro de Jacó. Jacó treme nas bases, não é para menos também, né? Até o capítulo 32 da história de Gênesis, que relata a história de Jacó aqui nesse trecho, até esse momento, enquanto o texto relata a história de Jacó, Jacó não foi apresentado em momento algum como um homem de oração. Pelo contrário, Jacó foi apresentado até no capítulo 32 de Gênesis como o típico trapaceiro, enganador, o espertinho. Mas ali, naquela situação, sabendo que o seu irmão, a quem ele havia enganado, vinha ao seu encontro com 400 homens, Jacó, diante dessa notícia, confessa que está com medo. E aí nós encontramos Jacó pela primeira vez falando com Deus. Ouve-me, ó Senhor, Deus do meu avô Abraão e de Isaque, o meu pai. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Tenho medo que ele venha e me mate, e também as mulheres e as crianças. De fato, Deus usa de caminhos que nos parecem estranhos para aperfeiçoar a nossa fé, para moldar o nosso caráter. E a história de Jacó é exemplar nesse sentido. Lembre-se que a palavra, o nome Jacó, em hebraico, soa parecido com a palavra que é traduzida por enganador. Aliás, foi justamente por isso que ele recebeu este nome, Jacó, o enganador. O texto bíblico mostra que Jacó nasceu, está lá no capítulo 25 de Gênesis, Jacó nasceu disputando espaço com o seu irmão Esaú, irmão gêmeo. Jacó nasceu agarrado aos pés, ao calcanhar do seu irmão, e por isso, assim diz o texto bíblico, lhe deram o nome de Jacó. O próprio nome de Jacó mostra um pouco do seu caráter. Percebam, nesse aspecto, Jacó era como Grinhilde, a rainha malvada na história de Branca de Neve. Se vocês lembram da história, essa mulher usou dentro da história, de artimanhas, transformando-se em outra pessoa. Ela transformou-se, inclusive, em uma bruxa muito simpática, tão simpática que foi capaz de convencer a Branca de Neve a comer uma maçã envenenada. Grinhilde não conhecia os limites da sua obsessão. No caso de Jacó, não era muito diferente. Todas as iniciativas de Jacó, descritas desde o capítulo 25 até o capítulo 32 de Gênesis, todas as iniciativas de Jacó cheiram a trapaça, estão marcadas pela trapaça. Não foi apenas o prato de comida, mas vocês lembram da história? Depois, Jacó também é manipulado por sua mãe, Rebeca, que faz ele vestir ou colocar sobre o seu corpo peles de animais
para enganar Isaque, o pai dos meninos, o pai de Jacó e Esaú, porque Isaque já estava velho, e quando ele pretendia dar a bênção da primogenitura a Esaú, a quem de direito, a mãe de Jacó e Esaú, Rebeca, faz com que Jacó se disfarce, como se ele fosse o seu irmão. E mais uma vez, Jacó engana o seu irmão Esaú. Mas se é verdade, como alguns dizem, que quem planta colhe, Jacó também sofreu. E sofreu muito nas mãos de Labão, o seu tio, que veio a ser o seu sogro em dose dupla, aliás. Labão fez Jacó trabalhar 14 anos, até que finalmente concedeu a mão de sua filha em casamento a Jacó. E só depois de muita luta, de muito trabalho, é que Jacó finalmente conseguiu alguma coisa na vida. E agora, aqui no capítulo 32, ele está a caminho de volta à terra do seu pai. Mas o pecado o acompanha. O seu caráter de enganador continua explícito no seu próprio nome, Jacó, o enganador. Ele está agora com pavor do seu irmão, que está vindo ao seu encontro com 400 homens, um verdadeiro exército. E percebam, mais uma vez, Jacó tenta trapacear. Mais uma vez, Jacó tenta trapacear. O que Jacó faz? Ele tenta comprar a paz com o seu irmão. Tenta comprar a paz. Mas, poderíamos dizer, a inflação correu galopante nesses 14 anos em que Jacó estava fora. E agora, um prato de comida já não seria mais suficiente para comprar a paz com o seu irmão. Um prato de comida seria muito pouco. O que Jacó prepara então para o seu irmão a fim de tentar comprar a paz com ele? 580 animais, entre cabras, ovelhas, camelos, vacas e touros. 580 animais. E Jacó pensava assim: vou acalmar Esaú com os presentes que irão na minha frente, e quando nós nos encontrarmos, talvez ele me perdoe. Percebam? Mais uma vez, Jacó mostra o seu caráter. Mas não seria tão fácil assim, não seria tão fácil. Talvez Esaú o perdoasse, recebendo aquele presente todo, mas Jacó precisava acertar as contas com o Eterno. Precisava acertar as contas com Deus. Ele precisava olhar para o espelho da sua vida e reavaliar a sua conduta. Era isso que Jacó precisava fazer. Jacó confessava a religião do seu avô e do seu pai, como nós vimos na oração que ele fez, citando o Deus do meu avô, o Deus do meu pai. Mas percebam que ele não fala meu Deus. É o Deus do avô, é o Deus do pai. Ele de fato cultuava e tentava transparecer que ele era religioso, o Deus do meu avô Abraão e do meu pai Isaque. Mas ele não vivia a fé que ele dizia ter. Ele não vivia aquilo. A sua vida era incoerente com aquilo que ele dizia crer. Qualquer semelhança com os dias de hoje, talvez não seja mera coincidência. Mas aqui nós vemos Jacó. Jacó, ele atravessa a sua família para o outro lado do rio Jaboque, mas ele fica ali sozinho, e assim narra o texto bíblico. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó
de modo que ela ficou fora do lugar. No mínimo pitoresco essa situação. Quem era esse? Jacó, mesmo com a junta fora do lugar, nessa luta que durou a noite inteira, ele não se dá por vencido, não. Continua o texto bíblico dizendo: então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó. Jacó, o enganador, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, não será mais enganador. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. O seu nome será Israel. Esse encontro, de fato, mudou os rumos da vida desse patriarca. É um divisor de águas, literalmente. Não fosse por essa experiência, por essa luta nesse lugar que depois é chamado de Peniel, não fosse esse acontecimento narrado aqui no capítulo 32 de Gênesis, Jacó, comparado ao seu pai Isaque ou ao seu avô Abraão, talvez fosse apenas lembrado na Escritura ou na história como alguém de caráter duvidoso, para não dizer alguém de mau caráter. Não fosse por essa experiência. Como a personagem que nós citamos antes, Grinhild, que aliás só é lembrada pelo seu mau caráter, a rainha malvada. Mas Jacó aqui na história bíblica realmente entendeu o que aconteceu naquela noite. Jacó entendeu. Olha o que ele diz: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso, acrescenta o texto bíblico, ele, Jacó, pôs naquele lugar o nome Peniel. Peniel em hebraico soa parecido com a palavra que é traduzida por face de Deus. Peniel, face de Deus. É claro que esse acontecimento, que essa luta de uma noite inteira, de Jacó com Deus, encheu aquele homem de coragem, pois a sua vida foi preservada num encontro face a face com Deus. E vocês lembram que no Antigo Testamento, o que aconteceria com quem visse Deus face a face? A morte. Mas Jacó reconhece: eu vi Deus face a face e ainda estou vivo. E isso o encorajou certamente, porque se ele foi preservado no encontro face a face com Deus, então o encontro face a face com o seu irmão Esaú não seria algo tão complexo. Ele não precisaria ter esse medo todo. Mas esse episódio todo e essa história toda não foi contada apenas para dizer isso, que Jacó perdeu o medo do seu encontro com Esaú. Esse episódio de Peniel vai muito além disso aí. Jacó, definitivamente, nesse encontro com Deus, ele é confrontado com o seu passado, ele é confrontado com a sua história, ele é confrontado com a sua identidade, com quem ele de fato é. Ele é confrontado com o seu caráter. Como a Grinhild, a rainha malvada, Jacó também está aqui diante de um espelho. E esse espelho mostra a realidade nua e crua. O espelho frustra a obsessão de Jacó. A obsessão de Jacó em ser o filho primogênito e assim receber a maior parte da herança do seu pai. O espelho diz a Jacó o que ele não quer ouvir. Mostra quem ele de fato é. Mas Jacó se transforma depois disso. E esse é o ponto alto da história. E é justamente esse ponto que nós precisamos destacar aqui, nessa comparação entre Grinhild
a rainha malvada e Jacó. As semelhanças entre esses personagens terminam aqui. Enquanto a rainha malvada, quando o espelho lhe diz a verdade nua e crua, ela se transforma, contrata um caçador, vira bruxa, toca o terror no reino e manda matar Branca de Neve. Jacó, por sua vez, reconhece o enganador, reconhece o trapaceiro que ele sempre foi. E Deus mostra a sua infinita bondade, concedendo a Jacó a sua bênção. Por isso, volta à pergunta de antes. No que é que você se transforma quando alguém diz o que você não quer ouvir? O espelho da lei de Deus, nós aprendemos isso lá no catecismo, o espelho da lei de Deus nos mostra a realidade, nos mostra quem de fato nós somos. E a experiência da luta de Jacó é uma luta que todo ser humano, em algum momento da vida, precisa ter. É uma luta consigo mesmo, é uma luta com o Deus justo e salvador. É uma experiência pela qual cada crente, cada cristão precisa passar em algum dia. Por isso, Peniel é o lugar do encontro face a face com Deus. É um encontro face a face com o Pai. É o lugar do silêncio, é o lugar da solidão. Em Peniel não existe procuração, ou seja, ninguém pode ir no seu lugar. É você que precisa estar lá. Ninguém pode ir no seu nome, nem os seus pais, nem os seus filhos, nem os seus amigos, nem o pastor e nem o Papa. Em Peniel, declaração de bens também não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum, extratos bancários também não, diplomas, currículo, nada vale em Peniel. No encontro face a face com Deus, não há lugar para trapaças, não há lugar para jeitinhos. Por isso, para muitos, Peniel, o encontro com Deus face a face, é lugar de luta, é lugar de choro. Para muitos é lugar de dor, mas é também lugar de transformação. Jacó, aqui nessa história, ele até tentou parecer um homem de Deus. O Deus do meu avô, o Deus do meu pai. Mas foi preciso que ele mesmo dissesse: o meu Deus, o Deus em quem eu creio. Ele deveria vencer por ele mesmo a sua própria hipocrisia, a sua própria tendência a apresentar diante de Deus justiça própria por fazer algo, por merecer. Ele precisava reconhecer a sua total dependência de Deus. E assim, em verdadeiro temor, a face amorosa de Deus, o Pai, se revelou ali em Peniel, se revelou a Jacó. Jacó, a partir desse momento na sua história, nós percebemos isso, Jacó foi muito abençoado por Deus. E o nome de Jacó foi colocado ao lado do nome do seu pai Isaque e de Abraão, o seu avô. Tanto é que até hoje nós dizemos o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Israel, o nome que Jacó recebe a partir desse momento, não é nem preciso dizer, torna-se o nome de uma nação que viria a se desenvolver a partir da sua descendência. E mais, anos mais tarde, é da descendência do povo de Israel, do povo descendente de Jacó, que vem o Messias, o Salvador, Jesus. Jesus que é, aliás, a face visível, a face amorosa de Deus o Pai, a face que nós podemos ver e que nós podemos tocar pela palavra, pelos sacramentos. A luta de Jacó em Peniel
É aquela mesma luta que nós ouvimos todos os anos na época da Reforma, quando nós falamos de Lutero. Aquela mesma luta que Lutero tinha, é a mesma luta que Jacó teve em Peniel. Lutero lutou consigo mesmo, lutou com Deus, até compreender de fato a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, que nos aceita, que nos chama, não pelo que nós somos, não pelo que nós fazemos, não pelo nosso currículo, mas pela fé. O justo viverá pela fé. E a partir do momento que Martinho Lutero entendeu isso, compreendeu isso na sua vida, ele pôde dizer: eu senti como um renascido. Senti que havia renascido e entrei pelos portões do paraíso. É isso o que certamente Jacó também sente ali no final de sua história. Por isso, amado irmão, amada irmã, volta de novo a pergunta: no que é que você se transforma quando alguém diz o que você não quer ouvir? Na pessoa de Jesus, a face amorosa de Deus nos chama para uma nova vida, nos chama para um renascer quando somos confrontados face a face com Deus, quando somos confrontados face a face com aquilo que nós somos, como seres humanos, pecadores, que não merecemos o perdão de Deus. Mas na face de Jesus, a face amorosa e visível de Deus, nós somos chamados para uma nova vida, e é por isso que o apóstolo Paulo dá esse conselho aos cristãos de Roma: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Foi isso que Jacó conheceu naquele encontro com Deus ali, em Peniel, face a face com o Deus, um Deus justo, mas um Deus de infinita bondade, de infinita sabedoria, que quer transformar também a nossa vida. Pense nisso, que Deus o abençoe. Amém. Que a graça e o amor de Deus, que vão muito além de nós,